Saudações, turma! É o professor Heinrich Fonteles, mais uma vez aqui com vocês. E o objetivo do nosso áudio aqui é fazer uma síntese da unidade 1 para que você possa aí no seu tempo, nesse momento agora de isolamento social, se organizar para fazer seus estudos e manter seu AVE em dia para cumprir os prazos, tá bom? Primeira coisa importante, nós vamos falar um pouquinho de cada sessão e no final vou aplicar o trabalho para a gente, tá certo? Então, é importante destacar que o conhecimento pode libertar o homem dos mitos, das superstições, da ignorância, principalmente nesses momentos agora, né, que a gente recebe um monte de fake news, é história daqui, história dali, que confusão. A Lukács afirma que o conhecimento é libertador por dar aos indivíduos, a mim e a você, a capacidade de independência e autonomia. Na seção 1, o que é importante quando vocês estiverem estudando, é pensar que todo conhecimento que a gente observe se apropria, ele vem de um princípio da autoridade. E esse princípio da autoridade começa em casa, com os pais, depois na escola, porque a gente acredita que essa pessoa sabe mais do que nós. Então, à medida que esses conceitos são negados pela evidência, nós os substituímos por outros conceitos e conhecimentos, ok? Então, aquilo que nós acreditávamos quando crianças, e aí, à medida que nós vamos crescendo, vamos aprendendo mais, nós vamos buscar evidência, a gente não acredita mais, né? O que a pessoa falaria sobre o coronavírus, ou outro exemplo qualquer, exemplo, se você dormir e a chinela estiver emborcada, então, à medida que você vai crescendo no conhecimento, você vai adquirir novos conhecimentos, isso vai mudando. Então, no decorrer da história, diferentes foram as maneiras de explicar os fenômenos. Fenômenos é aquilo que a gente observa no dia a dia, fenômenos físicos, né? Os naturais e os até mesmo imaginários, representando as formas diferentes de conhecimento que contribuíram para a construção do pensamento científico. O conhecimento científico, bastante divulgado e conhecido na atualidade, vai ter as suas origens lá no século XVII. Até então, as explicações eram baseadas aonde? Na superstição, na religião e no senso comum, né? Que era o pensamento religioso dominante. E aí, um marco importante para a constituição do pensamento científico foi o movimento iluminista durante o século XVII e XVIII, quem lembra, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né? Vai culminar com essa questão da razão, do logos, do pensamento racionalista, né? Da razão ascender à categoria como matriz de pensamento. Para o iluminismo, o conhecimento somente poderia ser considerado verdadeiro se fosse evidenciado pela razão e não pelos sentidos. Mas um pouquinho antes nós observarmos, já lá na Grécia, cabia aos filósofos a busca por explicações racionais e lógicas para determinados fenômenos. O fenômeno do sol, da lua, da chuva, dos desastres, das pestes, das doenças, né? Contudo, mesmo nesse momento, o pensamento filosófico baseado na lógica, na dedução, na razão, convia com o pensamento mítico, porque os mitos, né, gregos é que explicavam, né? Já que os mitos eram uma forma utilizada pelos gregos para explicar a realidade. Zeus, Dionísio, Afrodite e tantos outros deuses para explicar a origem das coisas. Então, o nascimento do pensamento científico acontece dentro de um contexto histórico-social, determinado pela gênese de modo de produção capitalista. Nesse novo contexto, era preciso estabelecer um conhecimento que explicasse como incrementar o desenvolvimento das forças produtivas. Isso não era encontrado nem nos mitos, nem na religião, né? No pensamento senso comum, no pensamento religioso e nem na filosofia. Assim, abre-se o espaço para o surgimento do conhecimento que permitiu conhecer os fenômenos, tentando entender causas e efeitos por meio de um procedimento denominado experimento, ou seja, experimental, né? Assim, podemos afirmar que o método científico é baseado em quê? Na razão, na lógica e na experimentação. O pensamento científico foi aquele que deu a possibilidade a mim e a você de romper com os mitos místicos, o sobrenatural e constatar que é possível encontrar respostas racionais com base na demonstração e na prova.
E aí, esses conhecimentos vão explicar para a gente, né, um pouquinho dessa questão, algumas características do senso comum, ó, conhecer as coisas de maneira superficial, sem método, sem sistema, de forma informal, experiência casual, né? Esse saber gera certas certezas intuitivas e pré-críticas, sendo passivo de erros das suas conclusões. Quantas pessoas estão concluindo coisa errada, dando orientação sobre como vencer, né, o coronavírus, etc. É uma coisa que nós ainda estamos estudando. Muitos teóricos afirmam que a ciência é o senso comum especializado, porque muito do processo de construção científica tem aspectos comuns com o conhecimento empírico, porque o que nós observamos é que aquela pessoa que só tem um senso comum como forma de leitura e interpretação também observa. Exemplo, diante desse fenômeno atual que nós estamos vivendo, né, da epidemia, um sujeito que tem um senso comum vai observar, vai interpretar. Um religioso vai interpretar. A filosofia também, o conhecimento científico também. E na seção 3, vai falar um pouquinho sobre conhecimento filosófico, explicando que um dos aspectos positivos está em indagar sobre a razão das coisas, buscar compreender o que são as coisas que cercam a vida de cada um de nós, de onde vieram as ideias que julgamos adequadas, buscando indagar os motivos de as coisas serem como são e não de outra forma, né? E a Marilena Chauí afirma que a atitude filosófica requer tomar distância das coisas para analisá-las como se fosse da primeira vez que estivesse observando, ou seja, suspender o julgamento e você observar, né? Para perguntar, tentar chegar à essência das coisas. E o método está fundamentado onde? No uso da razão e da lógica. Então, o conhecimento filosófico é imprescindível em qualquer área de atuação, já que a filosofia não é uma mera especulação sem objetivo. O ideal é que a reflexão filosófica se reflita nas práticas desenvolvidas pelo indivíduo, com vista ao que represente o bem comum. O conhecimento filosófico tem como objetivo as relações conceituais e não passíveis de observação sensorial, não dedutíveis a realidades materiais. Que a filosofia ela transcende essa questão, né? Ela quer saber o ser das coisas, então ela indaga, está sempre indagando. Então, é importante a gente frisar aqui que uma fonte importante da filosofia é a dúvida, ela parte da dúvida para a próxima dúvida, para a dúvida mais elaborada. A filosofia não está preocupada em ter a certeza, a verdade, né, como conhecimento científico. E aí chegamos ao conhecimento científico, que está fundamentado na experimentação. O trabalho da ciência pressupõe o trabalho da filosofia. A ciência incorpora muito do processo filosófico, principalmente quando aplica ao método científico a busca da certeza a partir da demonstração racional. Porém, cabe ressaltar que existe diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. O conhecimento científico atinge os fatos concretos, positivos, perceptíveis pelos sentidos, utilizando para isso uma metodologia própria, né? Tem um teste, a testagem, a verificação e busca de evidências para chegar à certeza e a partir da certeza ela consegue aplicar uma lei universal, vale para todos os campos. A filosofia está preocupada em querer saber a correção da ideia, né? A rigorosidade da ideia para ver se a ideia está realmente, a lógica está bem aplicada, as perguntas estão bem colocadas, se as variáveis elas foram bem concatenadas as ideias, tá bom? E turma, para finalizar, vocês vão fazer um trabalho para entregar no dia 28, pode ser um trabalho individual em dupla, conversem via online devido ao isolamento social. A grande questão é, vocês vão pegar um fenômeno, né? Vocês vão tentar ver como é que esse fenômeno foi descoberto, quem o descobriu e qual foi o método de descoberta. Pode ser, exemplo, um cientista. O que ele descobriu? Então, qual foi o fenômeno? O que esse fenômeno, vocês vão descrever um pouquinho o que era. E aí, o que esse cientista descobriu, qual foi a forma que ele usou para descobrir? Foi um método científico, filosófico? Tá bom?
pode ser qualquer invenção. Vocês vão dar o nome da invenção, o cientista, o que ele descobriu e o método de raciocínio. Coisa bem simples, é uma varredura rápida pela internet. Pega esses 4 elementos para a gente tentar ver como o conhecimento científico nos é útil, nos é importante a gente aplicar todo dia, toda hora na vida. Tá bom? Desejo a todos, nesse momento de isolamento social, paz, tranquilidade, tolerância. Vamos devagarzinho acessando o AVA, pondo em dia as tarefas. Eu sei que muitos de vocês devem estar embora em casa, mas às vezes em casa dá aquele tédio, tem que aplicar uma nova disciplina, uma nova rotina, uma rotina produtiva. Espero que vocês possam acumular nesse momento, seja uma oportunidade para você acumular riquezas. Que tipo de riquezas? Riquezas intelectuais, tendo mais tempo para estudar algumas coisas, riquezas emocionais, ou seja, se você estava estressado, acelerado, é o momento de você trabalhar a respiração, trabalhar a calma, trabalhar a serenidade. Riquezas espirituais, você conseguir meditar, refletir, né? Riquezas conjugais, você tem seu parceiro, sua parceira, que você possa desenvolver novas conversas, novas formas de vínculo e aproximação, riquezas com os filhos, podendo participar, brincar, verificar como a inteligência dele funciona, como ele observa os fenômenos, como que perguntas ele faz e se vincular melhor aos seus queridos. Cuidar da sua saúde, verificar seu tempo de sono, de alimentação, hidratação e verificar sua saúde, né? Que esse momento de isolamento seja um momento de novo acúmulo, adotar um novo estilo de vida para que quando cada um de nós sair desse período, desse vale da sombra da morte, a gente consiga ter uma nova mentalidade, um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar, que a generosidade, a humildade e a fé sejam os nortes do nosso caminhar durante esse período. Quando falo fé, no sentido de ter uma visão positiva de futuro, né? Lembrando aqui, aqueles que tinham visão de futuro durante Auschwitz conseguiram escapar. Então, isso aqui está longe de ser um Auschwitz, mas eu sei que para a nossa geração é um momento inusitado, estranho. Ninguém nunca passou por um confinamento. Eu acho que na nossa história, só quem passou por um confinamento foram os escravos, os negros. Talvez essa história, por não ter sido contada e bem contada, essa nossa geração não está entendendo o que está acontecendo. Espero que não piore para que nós possamos construir uma ideia sobre isso. Que nós na humanidade não precisemos passar por mais apuros para entender o que é restrição, o que é limite desta forma. Um grande abraço, gente. Boa aula, façam aí as sessões das unidades, não esqueçam de fazer as avaliações diagnósticas, avaliação de aprendizagem, isso vale nota no AVA, vai cumprindo aí, vai fazendo, e já foi mandado uma data para vocês, umas provas que vão ser em abril, lembrando que as faltas presenciais elas não são computadas, mas as do AVA são, é preciso que vocês fiquem atentos para isso, tá bom? E o nosso trabalhinho vocês vão entregar ou via mensagem lá no AVA, ou para mim via Zap, para os representantes. Um grande abraço, muita paz, muita respiração, muita tolerância e paciência nesses dias. Um grande abraço.